E aí, voltando no comedor emocional, é possível mudar a chavezinha do cérebro dele para ele poder virar? Que pergunta excelente, tá? Essa chave, ela pode... Aí, eu gosto de falar que eu sou muito um profissional do meio termo. Eu não tenho muitos extremismos nas minhas condutas, né? Isso durante a minha formação eu tive essa linha, né? Uhum. Nós temos duas formas de tomar essa decisão. Vai ter pessoas que vão falar para você, Washington, é simplesmente tomar a decisão, né? Eu posso escolher tomar esse café, posso escolher tomar essa água, eu escolho o que eu quiser. Eu posso tomar um café ou água. Uhum. Se a gente não considerar o ambiente químico cerebral, ou seja, né, da bioquímica cerebral, realmente parece simples essa escolha. Eu quero tomar água ou café. Sim. Só que em pessoas... Agora vamos falar de obesidade, que é um quadro um pouco mais grave. Em pessoas com obesidade, que tem aquele fenótipo ali do comedor emocional que a gente comentou anteriormente, existe uma série de desbalanço de neurotransmissores. O que significa isso? A pessoa ela tá tão viciada em açúcar, ela tá tão viciada em alimentos palatáveis, que isso gera realmente uma relação de dependência química. Existe uma certa relação de dependência química a esse alimento mais palatável. E quimicamente, tudo na cabeça dela tá falando, pegue a versão que não é saudável das escolhas que você tem naquele dia a dia. Então, falar para uma pessoa dessa, que é simplesmente uma escolha, é um pouco complexo de afirmar. Por quê? Porque tá tudo quimicamente falando para ela escolher uma coisa e não a outra. Óbvio, é uma escolha? É, mas existe tudo pendendo para um lado e muito pouco para o lado mais saudável. Como que a gente vira isso, tá? Então, pessoas com obesidade, que tem um aspecto de comedor emocional, nós começamos um tratamento. Existem várias opções hoje, né, na indústria farmacêutica para fazer com que facilite essa escolha. Então, eu consigo quimicamente facilitar essa escolha. Como? Por exemplo, gerando no cérebro dela substâncias químicas que dão prazer e que independem da alimentação. Se a pessoa já tiver com um equilíbrio desses neurotransmissores que nós falamos, né, serotonina, dopamina, etc., vai facilitar a escolha dela do alimento saudável para o não saudável. Tá. Então, a minha visão é ensinar a pessoa o que era ou não saudável, para pessoas que têm realmente um componente de comedor emocional muito grande, sim, tratar medicamentosamente até ela se habituar. Aí sim, se ela repetir esse hábito por meses, vai ficar muito mais fácil ela escolher a água do que o café aqui no nosso exemplo. Eu vou voltar nessa questão do medicamento, tá? Que isso é uma coisa que eu tenho bastante dúvida. Perfeito. Mas você teria alguma outra dica, por exemplo, para quem hoje está assistindo esse podcast que não pode tomar um medicamento agora ou não tem condições de ir no médico para fazer toda essa avaliação profunda, pessoal, individual. Perfeito. E se ela já percebeu, porque às vezes tem um detalhe aí que deve ser muito difícil, você perceber quando que você é um comedor emocional. Uhum. Eu achei um ponto importante, a pessoa se auto-perceber dentro daquela situação, daquela bolha. Sim. Uma vez que ele percebeu, existem algumas dicas que você daria aqui para ela ir mudando a conduta dela aos poucos e percebendo? Como é que ela poderia fazer? Com certeza, tá? Claro que isso é uma avaliação um pouco mais complexa, então que nem você comentou, né? Olha que todos nós temos algum grau de comedor emocional. Todos nós temos algum grau. Se isso é uma doença ou não, depende do qual impacto disso na nossa saúde. Tá. Então, esse é o primeiro ponto, né? Então, todos nós temos em algum momento do nosso cotidiano esse comedor emocional. Qual que é para uma pessoa que se encontra, então, vamos lá, uma pessoa que está com sobrepeso, está com obesidade, quer emagrecer, e ela percebe que todo dia que ela chega lá na casa dela, ela taca a geladeira e vai naquilo que não é saudável. Uhum. Primeira coisa que eu faria é adequar o ambiente dela e dificultar hábitos ruins e facilitar hábitos bons. Legal. Então, é simples. Quero comer melhor na minha casa? Eu coloco na minha casa apenas alimentos saudáveis e não coloco alimentos não saudáveis. Então, aquele chocolate que eu tinha, eu deixo de comprar. Aquela bolacha, eu deixo de comprar. O que eu vou deixar na geladeira? Eu vou deixar fontes de proteína, eu vou deixar algum carboidrato saudável, um arroz, uma batata doce. E de doces, eu vou ter frutas na minha casa. Legal. Então, o primeiro ponto que eu falaria para essa pessoa é facilitar a escolha saudável, tendo ela disponível e não tendo disponível a versão não saudável. Ela já mexe na ambiência e deixa tudo pronto. No ambiente dela. Então, para a pessoa que não tem, né, que não consegue ter esse acesso agora a um diagnóstico médico mais aprofundado, modular o ambiente dela é o primeiro passo. Porque quando dá o target emocional dela, o disparo ali, a adrenalina, ela já vai direto de maneira impulsiva. Impulsiva. Então, por exemplo, eu fiz um post desse faz uns 2 meses no meu Instagram, né? Na minha casa eu acabo comprando bastante, como eu não tenho tempo de cozinhar, eu compro bastante marmita congelada.
Se eu chego cansado do trabalho, 8 da noite, e eu tiver um hambúrguer do que eu comi 2 dias atrás, sei lá, um pedaço de pizza do dia anterior lá na pizza, né? A pizza na geladeira. E se eu tiver a marmita, eu vou na pizza. Então como que eu não pego a pizza? Não tendo ela inicialmente lá na minha geladeira. Você vê, eu não tenho... qual que é o meu ponto fraco? Bala de goma da Fini, cara. Pronto, Fini ou outras marcas aí. É uma desgraça. Puta, cara, eu não compro porque é um perigo, velho. Se eu deixar dentro de casa, eu acabo com tudo. Exatamente. É ter disponível. Então, evitar a exposição àquele hábito é um dos primeiros pontos. Eu faço isso. Eu tiro isso da frente.